Caríssimos irmãos, queridas irmãs, é sempre bom louvarmos e agradecermos ao Senhor e receber dele a sua palavra, que é luz para o nosso caminho. Então hoje temos a alegria de celebrarmos assim o domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Páscoa, dia 1º de maio, iniciando assim esse mês mariano, mês de Nossa Senhora, mês de rezarmos o Santo Terço. E temos também a alegria de partilhar com você, nesse dia de hoje, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus lhe disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiram puxá-la para fora, porque tinha uma enorme quantidade de peixe. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastaram a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esse? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morto Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a comunidade cristã que age sem estar unida à pessoa e missão de Jesus continua nas trevas e não produz frutos, pois trabalha sem perceber a presença do ressuscitado e sem conhecer o modo correto de realizar a sua ação. Então, no momento em que elas seguem a palavra de Jesus, o fruto surge em abundância. A missão termina sempre na Eucaristia, onde se realiza a comunhão com Jesus. Perceba, caros irmãos e irmãs, que naquele dia os discípulos de Jesus estavam juntos à beira-mar, como que à espera de algo que lhe pudesse assim acontecer. Então Pedro
resoluto, tomou a iniciativa de pescar, como que tentando retomar ao antigo ofício de pescador, e os outros entraram na barca com ele, mas não pescaram nada naquela noite. Caros irmãos e irmãs, a narrativa revela que, ao amanhecer, Jesus estava de pé na margem e os observava de longe. Jesus sabia o que eles deveriam fazer para que a pesca fosse abundante, e por isso interveio mandando que lançasse a rede à direita do barco, pois ele continuava insistindo em fazer as coisas do mesmo modo como fazia antes de encontrar Jesus. Quando os discípulos tentaram pescar sozinhos durante a noite, nada conseguiram. No entanto, caros irmãos e irmãs, depois que eles seguiram as instruções de Jesus, a pesca foi abundante. Depois que eles obedeceram e o milagre aconteceu, lançai a rede à direita do barco e acharei. Foi assim que Jesus falou para eles. Por isso que aconteceu o milagre. E eles obedeceram a Jesus. Veja que na pesca da nossa vida, caros irmãos e irmãs, também é importante saber que Jesus está vivo. Jesus está de pé, perto da nossa barca. Precisamos ter a certeza de que Ele nos dá, assim, a sua palavra. E que por isso nunca poderemos duvidar e agir conforme a nossa própria vontade. Quando agimos na escuridão, amados irmãos e irmãs, isto é, seguindo a nossa própria inclinação, não temos perspectiva. Mas quando agimos sobre a luz de Jesus, nós aprendemos a fazer coisas novas. Sozinhos e sozinhas nunca teremos sucesso. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, Jesus nos pede de comer e nos manda lançar a rede de outro modo, de um jeito novo. Porém, nós continuamos envolvidas com as nossas faltas de sorte e não ouvimos o que ele fala. Ficamos presos e presas assim nas nossas expectativas e buscamos apenas os milagres que desejamos que aconteça na nossa vida. Perdemos as oportunidades, perdemos a hora da graça passar. Jesus hoje, caros irmãos e irmãs, também compartilha conosco da sua palavra e nos dá de comer do seu próprio corpo e sangue, do mesmo jeito que fez com os apóstolos. Depois de nos alimentar, assim como fez com Pedro, Jesus também nos convoca para uma missão, não se importando com o nosso pecado, nem com a nossa incapacidade. Assim, foi que, por 3 vezes, Jesus chamou Pedro para apacentar as suas ovelhas. E ele, que também, por 3 vezes, antes negaram Jesus, teve a oportunidade de declarar o seu amor e, sobretudo, confirmar a sua fidelidade. Com isso, o Senhor nos ensina que, mesmo sendo traidores, sendo infiéis por nossas negações, a sua misericórdia, amados irmãos e irmãs, é imensa e ele precisa do nosso serviço na construção do seu reino. Apacentar os meus cordeiros, apacentar as minhas ovelhas, este é o seu pedido para cada um de nós que nos envergonhamos da nossa miséria. Não podemos, assim, esperar ser melhores para poder atender ao pedido de Jesus. Aproveitamos, meus irmãos e minhas irmãs, o momento presente, para que possamos, assim, vivenciar na nossa vida esse grande pedido de Jesus. Colocar em prática essa missão, anunciando o seu reino. Caros irmãos e irmãs, você também tem aprendido com Jesus a pescar de um jeito diferente? O que mudou nas suas ideias e ações depois que encontrou verdadeiramente Jesus Cristo? Você se acha indigno de servir no reino de Deus? Jesus também te pergunta, amados irmãos e irmãs, tu me amas mais do que aos teus? Qual será a sua resposta? Dê sua resposta nesse dia de hoje a Jesus, que é o nosso Salvador. E peçamos ao Pai que a presença do Cristo ressuscitado nos reforce a comunhão com nossos irmãos e irmãs de fé, a fim de que podemos atrair para Ele muitas outras pessoas de boa vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado dia do Senhor, um domingo cheio das graças de Deus.
e que desça sobre todos nós, sobre você e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre, na paz do Cristo ressuscitado, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.